Boa noite, o Jornal Educaceta está começando. Hoje no Educaceta traremos uma reportagem sobre a análise contemporânea entre os métodos de ensino das universidades privadas e da Unicamp. Nas universidades particulares, seus focos são direcionados para a formação de trabalhadores, prontos para o mercado de trabalho. Em sala de aula, os alunos são ensinados com base nas necessidades que vão surgindo no mercado de trabalho e habilidades requisitadas em empresas na hora de preencher uma vaga. Elas oferecem palestras, simulações, workshops, orientação para ajudar o aluno a se destacar em uma entrevista de emprego. Para os alunos terem uma vasta experiência e aperfeiçoar suas habilidades, as universidades privadas propõem diversas aulas práticas que muitas das vezes simulam uma experiência dentro de uma empresa, ajudando assim seus alunos a entenderem como se comportarem dentro do ambiente de trabalho. Além disso, as universidades privadas também oferecem diversas parcerias com empresas, seja para vagas de estágio, palestras ou visitas dentro da empresa, ajudando assim seus alunos a ganharem experiência na área, compreenderem como uma empresa funciona e estabelecerem contatos profissionais antes mesmo de se formarem. Elas possuem uma agenda mais flexível, priorizando horários para os alunos realizarem estágios e ganharem experiência para quando forem exercer seus empregos na área. Seus professores têm, em sua maioria, vasta experiência no mercado de trabalho, diferente das universidades públicas, onde vemos muitos professores com programas de mestrado e doutorado, ou seja, pesquisadores. O ensino superior público é focado na formação de pesquisadores e cientistas das 3 áreas do conhecimento, sendo elas humanas, exatas e biológicas. Portanto, as aulas, as atividades e grade curricular serão voltadas para um conteúdo principalmente teórico. Devido ao maior interesse ser a pesquisa e produção de conhecimento, a Unicamp dispõe de professores que, por vezes, são grandes especialistas, porém deixam a desejar quanto ao ensino. Para se explicar melhor sobre, traremos 2 professoras de universidade, uma de uma universidade particular e outra da Unicamp. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique, do 2º DS, e eu estou aqui com a professora Marta, que dá aula em uma das universidades privadas de Campinas. Professor, em qual universidade você dá aula? Oi Pedro, eu hoje dou aula na PUC Campinas. PUC Campinas? Que legal! Você gosta de lá? Gosto muito. O que você dá aula de quê lá? Eu sou médica veterinária e eu dou aula de anatomia e de diagnóstico por imagem. Muitas dúvidas as pessoas têm em relação a quem não é desse contexto, desse mundo das universidades, que é o nível das pessoas que estudam nas universidades particulares. Porque algumas vezes existe esse preconceito, certo? De que passa na universidade particular porque não passa na universidade pública. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho, Pedro, que a gente não pode generalizar nada nessa vida. E da mesma forma a gente não pode generalizar instituições de ensino, né? Eu hoje estou na PUC Campinas, que é uma instituição com tradição e com compromisso verdadeiro com qualidade de ensino. Então, é uma instituição particular e tem um compromisso com a formação, com a capacitação dos seus alunos. Muito legal. Você, na sua opinião, o que você observa na sua faculdade, ela volta o ensino dos alunos para o mercado de trabalho ou mais para as pesquisas e desenvolvimento na área? Para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho? Quando a gente vai propor um curso superior, a gente precisa elaborar um documento que se chama Projeto Pedagógico do curso. Esse projeto pedagógico, ele é baseado no perfil do egresso, no perfil do aluno que sai. Então, a gente formata a formação deles de acordo com o perfil que eu quero que ele saia, né? Se a gente for olhar para a minha profissão, médica veterinária, a maior parte dos médicos veterinários, eles estão aí atuando no mercado de trabalho. Um ou outro vai para a pesquisa, um ou outro vai para a educação, mas a maior parte está aí para o mercado de trabalho. Então, o foco principal da nossa formação é o mercado de trabalho. Temos sim oportunidades durante a graduação, a gente
fala de pesquisa, fala de educação, os alunos têm diversas oportunidades internamente, iniciação científica, monitorias, várias coisas ali dentro, projetos de extensão, que eles experimentam algumas coisas, mas a maior parte vai de fato para o mercado de trabalho. Mas não significa que os laboratórios da sua universidade não sejam qualificados o suficiente para fornecer para instigar esse interesse na pesquisa, certo? Não, a gente tem na PUC, estou falando agora pela instituição que eu hoje sou vinculada. A gente tem laboratórios, tem projetos de pesquisa sendo desenvolvidos. Então é o que eu falo, o aluno tem essa oportunidade, né, de experienciar ao longo do curso, mas é um número pequeno que vai para essa área de pesquisa, né? Até gostaria que fosse mais. Né? Porque é uma área super interessante, apesar de não ser fácil fazer pesquisa no Brasil. Gostaria de saber se você acha que a universidade que você trabalha apoia o seu método de ensino, incentiva ele? Sim, aonde eu trabalho, sim. Existe um movimento interno de modernização de métodos de pesquisa e existe um respeito ao docente. Então, tem um currículo a ser cumprido, um projeto pedagógico, mas o professor tem liberdade para conduzir da forma como ele entende que é melhor para atingir o objetivo da sua disciplina. E a gente recebe apoio institucional para isso. Não sei se você trabalhou em outras universidades, outras instituições de ensino, mas você saberia dizer, na sua opinião, quais são as diferenças entre trabalhar numa universidade pública e em uma particular? Olha, eu acho que a gente não pode generalizar todas as particulares como sendo da mesma forma. Hoje eu estou, como eu já falei, eu estou dentro de uma faculdade particular que tem um compromisso com a qualidade. E, infelizmente, isso não acontece em todas as particulares. Eu já dei aula em muitas outras, nas quais existe uma falta de compromisso com a qualidade. Na verdade, hoje a gente fala que existe muitas... hoje o ensino virou um ramo de atividade. E muitas instituições particulares, elas só têm um interesse econômico nesse processo, né? De novo, não é esse o perfil da instituição que eu estou, mas eu já estive em instituições com esse perfil. Então, algumas, claro, não generalizando, mas algumas universidades privadas estariam caminhando mais para tornar a educação parte do mercado, algo que gere lucro? Não é que é o mercado que gere lucro, porque assim, gerar lucro é uma coisa bem-vinda, né? Se a gente quer se formar, porque a gente precisa ganhar dinheiro para se sustentar, para realizar os nossos sonhos. Não é esse o ponto. O ponto não existe hoje em muitas faculdades particulares um compromisso com a formação do aluno, né? Então, assim, se você veio fazer medicina veterinária na instituição X, a gente espera que aquela instituição tenha um compromisso em formar você, capacitá-lo para conquistar um lugar ao sol com aquela formação que você teve na faculdade, né? E, infelizmente, muitas faculdades particulares não têm esse compromisso. Quais oportunidades você vê para melhorar a educação superior em sua instituição? Ou seja, onde você vê que há uma oportunidade de melhorar? Eu acho que a gente pode melhorar sempre. Eu acho que o movimento atual que a gente tem dentro da nossa instituição é a formação baseada em competências. Então, hoje sempre foi baseada em conteúdo. Hoje, na minha instituição, existe um movimento, todos os currículos são hoje para formar o aluno baseado em competência. Você sabe o que é competência? Você poderia explicar? Quando a gente fala em competência, a gente está unindo conhecimento, habilidade e atitude. Então, vou dar um exemplo. Na minha área de medicina veterinária. Então, vamos supor que eu preciso ensinar para você na aula de hoje como vai fazer uma ressuscitação num cachorro. Então, eu preciso primeiro ensinar para você. Isso é o conhecimento. Segundo, eu preciso treinar você. Você precisa adquirir uma habilidade para realizar aquela ação daquele conhecimento. E terceiro, você precisa saber ter a atitude
e identificar o momento em que você tem que fazer aquilo. Falar, opa, peraí, eu vou fazer, eu vou lá e vou ressuscitar aquele cachorro. Então, quando a gente fala em currículo por competência, a gente está se propondo a formar o aluno passando conhecimento, a habilidade e esperando, né, e ensinando as atitudes, em que momento ele tem que tomar essa atitude. Lá atrás, a gente só tinha preocupação em passar o conhecimento. Eu vou ensinar como é que faz, né? E aí a gente já entendeu que só isso não basta. A sua universidade promove a inclusão e a equidade de maneira eficaz? Eu entendo que sim. É uma instituição particular, não é uma instituição barata, mas a gente tem aí algumas estratégias para oferecer oportunidades para pessoas que não possam. Então a gente tem o ProUni, tem o... Como é que chama aquele de financiamento? A PUC tem um próprio de financiamento e ainda tem o do governo, que eu esqueci o nome agora. É de meio? Não, que é o financiamento. Porque o ProUni o aluno não paga nada nunca, nem durante o curso nem depois. Aí, enfim, tem esse do financiamento do governo e a PUC também tem um financiamento próprio, né? Então tem algumas cotas de vagas para isso. A PUC tem um vestibular social também. E a PUC promove a inclusão. A PUC é uma universidade inclusiva. Como você me disse, existem algumas faculdades que não se comprometem tanto assim com o ensino para o aluno, voltado para o aluno, que por vezes acabam só passando o conteúdo e não focando nessa dinâmica. Como então eu poderia fazer essa distinção entre as faculdades para escolher qual seria a melhor para mim? Vamos lá. Existe uma avaliação das faculdades no Brasil todo, tanto faculdades particulares como faculdades públicas. Quem faz essa avaliação é o MEC, através de algumas ações, dentre elas o Exame Nacional do Ensino Superior, que é o ENAD. A cada 3 anos, os formandos dos cursos fazem uma prova final. Então, o ano passado, os cursos da saúde fizeram uma prova do ENAD. É uma prova que todos os cursos da saúde do Brasil inteiro fazem. É uma forma de avaliar o aluno que está saindo. Essa prova gera uma nota. Então, quando vocês forem escolher uma faculdade, avaliem a nota dos últimos ENADs dessa instituição. As notas vão de 1 a 5. Então, as faculdades que têm nota 4 e 5 no ENAD são faculdades excelentes. As faculdades que têm nota 3 são faculdades medianas. As faculdades que têm nota 1 e 2, vocês devem fugir delas. Olá, bom dia. Eu sou Otávio Henrique Nunes Gonçalves, estudante do 2º DS, Desenvolvimento de Sistemas na ETEC Bento Quirino. E hoje estou com a professora Lúcia Granja e eu vou fazer algumas perguntas para ela em relação à Unicamp, que é uma faculdade pública lá de Campinas. Bem, vamos lá. A nossa primeira pergunta que a gente trouxe para você é: quais são os principais desafios que você enfrenta como professora aí na Unicamp? Então, os desafios sempre são muitos, né? Eu diria, em primeiro lugar, o excesso de trabalho. Isso é um grande desafio. Por quê? Porque a universidade pública, até por uma demanda da sociedade e dos sucessivos governos, ela se expandiu muito nos últimos 20, 25 anos, que corresponde a esse tempo que eu estive na Unesp e na Unicamp, né? E então, eu acho que assim, todo mundo é muito sobrecarregado na universidade e a gente se desdobra em vários tipos de trabalhos, né? Quer dizer, a gente dá aula na graduação, na pós-graduação, a gente lida com administração simplesmente, ou com administração pedagógica, como coordenação de curso, né? Ou, por exemplo, direção de instituto, então a gente faz essa parte. A gente lida com extensão universitária, que são todas as demandas, né, de relação da universidade com a sociedade, e também a gente faz pesquisa e atua na pós-graduação, que são duas coisas mais ou menos ligadas, né? Quando a gente é professor na pós-graduação, aí já entra mais em destaque o perfil de pesquisador da gente, não só de alguém que forma os alunos em geral na graduação. E também a gente orienta trabalhos. Tem um outro desafio, né, que eu acho que é muito grande, que
Para fazer a pesquisa, a gente sempre tem que captar recursos fora da universidade. A universidade, ela dá um incentivo mínimo para a gente por ano, que não corresponde nem a um bilhete de avião para um congresso, por exemplo, né? Então, se eu for a um congresso, eu tenho que captar recursos fora da universidade. Eu acho que o desafio, e a gente vai falar de outros ao longo da entrevista, né, de outras dificuldades, é a gente trabalhar demais e não ter realmente muito distanciamento do trabalho, né? Quando chega final de semana, a gente sempre tem trabalho acadêmico, trabalho pedagógico, de escrita, por exemplo, para fazer em casa, né? De pesquisa, artigo, alguma coisa que a gente... pareceres, né? A gente atua muito também junto a outras universidades, né? Junto a essas próprias instituições que fomentam a pesquisa, a gente faz pareceres, né? A gente funciona como assessor técnico, né? E dessas fundações. Então, a gente sempre tem muito trabalho. Eu acho que isso a sobrecarga no momento é a pior coisa na universidade pública. Então, eu acho que isso tem sido uma grande dificuldade, realmente a falta de tempo. O fato de fazer projetos, captar recursos, tudo isso é uma dinâmica que, eu acho que é até uma dinâmica mundial das universidades, né? A universidade, ela não pode, financiar todos os projetos dos professores, né? Mas é isso. Entendi. Bem, a segunda pergunta é, você, como já foi de faculdades particulares, já viu o ambiente de faculdades particulares e agora de faculdade pública, você percebe a diferença no desempenho acadêmico dos alunos, uma diferença entre os alunos da faculdade particular e da faculdade pública? Em princípio, eu acho que os alunos, eles são todos mais ou menos parecidos quando eles entram na universidade, quer seja a pública, quer seja a particular. Mas a particular, ela vai dar uma formação, um desenvolvimento técnico profissionalizante para os estudantes. A universidade pública, como o próprio nome diz, né, ela é um universo de experiências, e eu acho que os estudantes, ao longo do tempo, eles têm mais oportunidades nas universidades públicas. Por exemplo, intercâmbios, estágios, trabalhos dentro da própria universidade pelo qual eles são remunerados, participação em todas essas pesquisas que são feitas dentro da universidade. Então, tudo isso vai ajudando o aluno a crescer academicamente e a fazer uma formação que seria quase que uma formação complementar, mas ao mesmo tempo em paralelo com a formação técnica do curso deles, né? Quer dizer, é uma vivência do mundo acadêmico, é uma vivência da internacionalização, é uma vivência também, né, da própria atuação política de um cidadão na sociedade, porque dentro da universidade pública a gente mais ou menos que reproduz alguns esquemas, né, da própria administração pública. Então, por exemplo, as coisas não são decididas por um autocrata, né? Elas são sempre decididas em conselhos. Esses conselhos têm representação dos alunos. Então, os alunos, por exemplo, eles têm que se tornar cidadãos, eles têm que entender o que é representação, eles têm que participar desses conselhos, dos debates. Então, são uma série de experiências paralelas, né, que eu acho que enriquecem muito a vida do aluno. Como eles não pagam a universidade, né, ela é pública, gratuita, né, de qualidade, eles podem se dedicar também integralmente a toda essa vida universitária, né? Fora toda a experiência a experiência cultural e de muita gente, muitos convidados, debates significativos, atividades extra, né, que a universidade consegue propiciar a eles. Entendi. Você acredita que o aluno que está em uma universidade pública, ele acaba saindo da universidade com mais conhecimento e mais experiência do que alguém que estudou em uma universidade particular, por exemplo? Olha, eu acho que com mais conhecimento e experiência no sentido amplo, né? Como eu vim descrevendo. Não necessariamente conhecimento técnico, né? Eu acho que há excelentes universidades privadas, há também algumas que não são excelentes, mas há algumas que são muito boas, e ali os alunos vão adquirir um conhecimento técnico que é importante, fundamental, ou equivalente, né, ao conhecimento da universidade pública. A questão é que, como a universidade pública só no, digamos assim, naquilo que tange ao conhecimento, ela abre a participação dos alunos em pesquisas, né, em projetos da mais variada ordem,
eu acho que isso enriquece muito a capacidade de aprender, de buscar e de inventar dos próprios alunos, né? Não quer dizer que nas outras universidades não haja projetos, mas na universidade pública isso é dado desde o princípio, né? Os alunos necessariamente vão se envolver em outras coisas, né? E, sobretudo, no trabalho de pesquisa acadêmico dos professores, né? Eles sempre vão participar de alguma instância desse trabalho. Então, a formação de ambos é boa, mas eu acho que ela pode ser mais ampla, também depende do interesse do aluno, né? Na universidade pública. Entendi. E como você avalia a infraestrutura da Unicamp em relação às bibliotecas, aos laboratórios que estão disponíveis para os alunos? Você acha que a administração ela apoia e fornece recursos suficientes para os alunos em relação às pesquisas, enfim? Olha, a infraestrutura ela é excelente. A administração apoia, com certeza, mas veja bem, a estrutura da universidade pública, ela não depende só da administração, né? Ela depende também da pesquisa. Então, quando a gente faz esses projetos de pesquisa para captar recursos que eu estou te falando, né, todos os equipamentos que a gente adquire, eles ficam pertencentes à universidade, não ficam pertencentes a mim, né? Então, imaginemos isso, claro, né, no universo de letras, eu sou uma professora de letras, isso vai ser, assim, digamos, poucas coisas, né? Livros, computadores, tablets, mas imagine isso num laboratório, por exemplo, vamos supor, né, na engenharia de alimentos, em que eles estejam fazendo desenvolvendo um produto, né? Quer dizer, todo esse laboratório, todo esse equipamento, ele vai ser adquirido por essas verbas dos projetos de pesquisa e patrimoniado na Unicamp, né? Isso já é acordado mesmo com as instituições que fomentam a pesquisa, né, que ajudam a pesquisa. Então, a questão de haver tanta pesquisa, ela vai reverberar na própria infraestrutura. O que a Unicamp ela dá, mesmo assim, às vezes há editais das fundações, é a estrutura, digamos assim, material de prédios, né? E isso tem que ser a contrapartida da Unicamp. Mas tudo que é caro, tudo que é muito específico, que vai dentro, né, desses laboratórios ou de bibliotecas, a grande parte é adquirido com dinheiro de projetos. Quais oportunidades você vê para melhorar a educação nas universidades públicas? Você acha que tem alguma coisa a ser melhorada nas universidades públicas, no seu caso de vivência Unicamp? Sempre há, né? Sempre há coisas a serem melhoradas, né? Então, a gente tem investido bastante no espaço de escuta para os alunos, para a comunidade em geral, no relacionamento entre as pessoas, né? Eu acho que isso é um grande desafio nas instituições, né? A gente tem também investido bastante na diversidade de pensamento. Então, eu acho que a universidade ela tem muitos desafios, e um desafio grande é pensar a universidade no futuro, né? Porque a gente tem escutado muito, e eu acho que isso é verdade, depois eu vou dar um exemplo, tá? De como eu acho que isso é verdade. Que no futuro, e num futuro próximo, né, nem no futuro médio, haverá outras atividades profissionais, né, que não são as atividades para as quais a gente está dando formação para os alunos agora. Então, é um desafio muito grande da universidade pensar o futuro, mas pensar rápido o futuro, né? Como a Unicamp vai ser no futuro. E, enfim, isso eu acho que é uma preocupação grande da administração, né? Eu dou um exemplo. Antes, alguém que fizesse letras era para ser professor, como eu fui, né? Hoje, uma pessoa que faz letras, eu vejo os meus alunos, por exemplo, eles querem atuar, né, no mercado de produção cultural, e isso já é, né, pensando no que vai ser o futuro conservador, mas porque acontecem uma série de modificações agora, né? Por exemplo, às vezes um influencer digital, né, ele precisa de assistentes, né? E esses assistentes vêm do mundo das letras, né? Estou dando exemplo na minha área, né? Então, sim, quer dizer, tem todo um mercado que tem sido criado na internet, virtual, de redes sociais, né? E a gente tem que imaginar quais são as profissões que haverá no futuro. Isso daí eu acho que é um grande desafio, porque a universidade, daqui a 30 ou 50 anos, ela não vai poder estar do jeito que ela está hoje, ensinando as mesmas coisas que ela está ensinando, né? Tem também um outro grande desafio, que é o relacionamento dos docentes com os alunos, né? Por quê? Porque a universidade ela ampliou muito o acolhimento a diversos tipos de alunos, nós vamos, acho que, falar disso depois na entrevista, né?
E os docentes, eles têm que quase que mudar de comportamento, mudar de estratégias para receber esse novo público. Então, são muitos desafios, mas eu destacaria o desafio, o que nós vamos ser no futuro próximo. Entendi. Então, você acha que é um desafio para a universidade ela precisar se adequar à mudança do tempo, certo? Então, em relação tanto ao mundo em geral, mas principalmente em relação às tecnologias, às mudanças no mercado de trabalho, enfim, seria isso? Acho que sim, exatamente. Entendi. E a gente falou em desafios e coisas que você acha que poderia melhorar no ensino, mas se você pudesse mudar algo, uma coisa que você mais mudaria, o que seria na Unicamp? No ensino, você diz no ensino com os alunos mesmo? Não só no ensino, mas de maneira geral. Pode ser em relação à infraestrutura, em relação à educação, à administração. Eu não mudaria nada. Eu só aperfeiçoaria o que já existe. Mudar não mudaria nada. Talvez aperfeiçoar. Fique agora com mais um capítulo de Areia e Ódio. Obrigada, boa noite. Boa noite.